Fala, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Monsanto, especialista em doenças de ouvido, nariz e garganta, e hoje eu vou falar um pouco sobre os testes para diagnóstico do coronavírus. Fique ligado que hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Hoje em dia, nós temos 3 exames para diagnóstico do coronavírus: o PCR, que é o suave nasal, a sorologia e o teste rápido. O SWAB e a sorologia só são colhidos em laboratório e o terceiro, que é o teste rápido, pode ser comprado em farmácias e feito em casa. E qual que é a diferença entre esses testes? Bom, para isso, eu vou explicar bem rapidamente o que cada um desses testes avalia. Normalmente, nós contraímos o coronavírus pela via respiratória, através de aerossóis. O coronavírus vai inicialmente colonizar e multiplicar na via respiratória e em seguida vai fazer a infecção propriamente dita. Quando a infecção se desenvolve, o organismo lança diversos tipos de anticorpos, que são IgM, IgG e IgA, que vão aumentando lentamente no nível do seu sangue para combater a infecção. Então vamos aos testes. O primeiro, que é o PCR, ele vai procurar a presença do material genético do vírus na via respiratória. Portanto, quando você desenvolve os sintomas característicos, o teste mais indicado nessa fase aguda é procurar o vírus para ver se ele está lá no local onde o teste está sendo coletado. O teste é feito colocando esse material que eu estou mostrando na tela, que chama SWAB, lá no fundo do nariz. A vantagem desse teste é que ele consegue detectar a presença do vírus na fase aguda da doença. Normalmente com 2 a 3 dias de sintomas você já consegue detectar o vírus. Isso pode ajudar na sequência do tratamento e também a saber se você vai ou não precisar fazer um isolamento social mais restrito. A desvantagem do teste é que se ele for colhido de forma incorreta por uma pessoa inexperiente, ele pode dar o que a gente chama de falso negativo, que é quando a pessoa tem a doença, mas o teste vem negativo. Outra desvantagem é que ele pode dar negativo se ele for colhido depois de muitos dias de sintomas, pois simplesmente o vírus já não está mais naquele local da via respiratória. O segundo teste, que é a sorologia, é colhido através de coleta de sangue. Esse teste vai detectar a presença de anticorpos contra o coronavírus. A vantagem desse teste é que ele não depende da habilidade da pessoa que vai colher, já que ele é um exame de sangue comum. Outra vantagem desse teste é que ele também consegue dizer se a infecção está ativa, que é quando os anticorpos tipo IgM ou IgA estão presentes, ou se é já uma infecção um pouco mais controlada, quando os anticorpos tipo IgG estão presentes. Porém, para ele dar positivo, é necessário que a infecção já tenha ocorrido há um tempo um pouco maior. Normalmente ele começa a dar positivo a partir do 10º dia de sintoma. Ou seja, ele é péssimo para fazer diagnóstico nos primeiros dias da doença. Por esse motivo, ele normalmente é pedido em pacientes com quadros mais leves e arrastados, no qual o início do sintoma já começou há um pouco mais de tempo, mas que por um motivo ou outro não conseguiu colher o PCR, ou até mesmo para acompanhamento dos quadros mais arrastados. Outro problema é que os anticorpos eles podem dar negativo mesmo em pessoas que tiveram a doença, mas tiveram quadros mais leves. Já o teste rápido, que é comprado em farmácia, ele já é um pouco mais controverso. Apesar da praticidade, ele apresenta uma taxa muito elevada de falsos negativos, e por esse motivo ele acaba não trazendo muitas informações quando o exame dá negativo, ou seja, não dá para afastar a infecção se ele der negativo. Então para que ele serve? Ele serve para os casos em qual ele dá positivo, no qual significa que você tem a infecção. Mas se ele dá negativo, como eu falei, isso não vai ter um significado tão importante do ponto de vista clínico. Então, só para resumir o que eu falei sobre esses testes. O PCR ou SWAB é colhido para confirmação de casos de pessoas com sintomas típicos de coronavírus nos primeiros dias de sintomas. A sorologia vai verificar os anticorpos numa fase um pouco mais tardia, depois de pelo menos 10 dias do início dos sintomas. E o teste rápido, apesar de ser uma opção, ele deve ser evitado porque, como eu falei, ele tem uma taxa muito grande de falso negativo. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre os testes para diagnóstico de coronavírus. E se você gostou desse vídeo, eu já deixo a sugestão de você olhar os diversos outros vídeos que eu gravei sobre coronavírus e também sobre outras doenças que podem afetar o ouvido, o nariz e a garganta. Para isso, se inscreve no meu canal que você vai ter acesso a esses vídeos antigos e também a novos vídeos que eu postar sobre esses assuntos. Muito obrigado e até a próxima.